Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Amados, gostaria de compartilhar ao seu coração nesta manhã uma palavra e o meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração. Amém? No Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 4, do verso 43 ao 54, você vai ver a história da cura do filho de um oficial. E eu quero ler a partir do verso 46 com você, que diz assim: Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Verso 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: A febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Amém, amados? Olha só, nós vemos aqui um homem que está com o seu filho prestes a morrer, que está com o seu filho à beira da morte. As suas esperanças, a sua confiança estava totalmente abalada, porque pense, amados, quando nós estamos passando por algo difícil em nossas vidas, é doloroso, é batalha, mas quando é com os nossos filhos, é muito mais difícil. Você que é pai, você que é mãe, compreende perfeitamente isso. E quando esse oficial ouve falar que Jesus está ali, em Caná da Galileia, ele vai até Jesus, ele suplica a Jesus, ele implora a Jesus: Jesus, vem na minha casa, o meu filho está à beira da morte. A esperança dele é reativada, a fé dele é reativada. Ele, quando vê que Jesus está ali, o Messias, aquele que ele já tinha visto realizar muitos milagres, ele fala assim: há uma esperança para o meu filho, essa esperança é Jesus. E ele se prostra diante de Jesus, ele suplica a Jesus: Jesus, vem curar o meu filho. Amado, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando Jesus olha para ele, Jesus responde simplesmente assim, pode ir, o seu filho continuará vivo. Talvez este homem, em seu coração, ele planejou que ele suplicaria a Jesus, Jesus iria com ele até a sua casa, colocaria as mãos sobre o seu filho e curaria o seu filho. Mas quando Jesus responde para ele: pode ir, o teu filho viverá, a palavra de Deus diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quero chamar a sua atenção, amados, que muitas das vezes nós vamos até Deus, fazemos as nossas orações e nós queremos dizer a Deus como Ele deve fazer em nossas vidas. Nós fazemos planos de como aquela bênção deve chegar até nós, e quando Deus age de uma forma diferente daquela, porque é exatamente assim que Deus faz, muitas das vezes nós deixamos de acreditar. Mas essa palavra nos ensina que nós devemos confiar na palavra de Deus. Independente se aquilo que você projetou no seu coração é totalmente diferente daquilo que Deus falou, confie na palavra do Senhor. Este homem confiou. Quando ele vai para sua casa, no outro dia, amados, porque esta época aqui não é como hoje, que nós temos carro, temos meios rápidos de transporte, temos as redes sociais, os meios de comunicação. Aqui não havia. E este homem vai para sua casa, no outro dia ainda ele está a caminho, seus servos vêm de encontro com ele
E quando ele vê os servos, eu penso que ele também foi tentado a ter incredulidade em seu coração. Eu penso que ao ver os seus servos, ele foi tentado a pensar: será que o meu filho morreu? Será que o meu filho realmente está vivo? Mas como essa palavra diz que ele confiou na palavra de Jesus, eu penso que ele venceu aquela batalha dizendo: não, meu filho está vivo. Pois Jesus disse que ele viverá, então eu creio que ele viverá. E quando ele encontra ali os seus servos, né? Os seus servos traz notícias que o seu filho estava vivo. E aí quando ele pergunta aos seus servos que hora que o menino melhorou, os servos dizem: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Amados, e ele constatou que 1 hora da tarde era exatamente a hora que Jesus disse para ele: pode ir, o teu filho viverá. Amados, você tem o entendimento do poder da palavra de Jesus? Você tem a compreensão do poder de uma palavra de Jesus? A palavra do Senhor nos mostra que quando Ele criou todas as coisas, Ele criou através da palavra. E haja luz, e haja. Ele declarava e assim acontecia. E assim foram formadas todas as coisas. Amados, uma palavra muda toda uma história. Uma palavra de Jesus. E o Senhor, Ele tem declarado a palavra dele sobre as nossas vidas. Só que será que a nossa postura está sendo a postura deste homem? A postura deste oficial foi: confiou na palavra de Jesus. Na palavra de quem você está confiando? Na palavra dos médicos? Na palavra das pessoas? Ou você está confiando na palavra de Deus? Nós vamos a um médico, por exemplo, ele receita um remédio para nós vamos à farmácia, compramos aquele remédio, confiando que aquele remédio vai nos melhorar. Mas quando a palavra do Senhor é dita para nós, muitas das vezes temos dificuldade em confiar. Talvez venha alguém até você e diz uma palavra e você acredita, você confia. Só que quando é a palavra de Deus, desconfiamos. Amados, hoje o Senhor nos chama a atenção, a colocar a nossa confiança totalmente nele, na palavra dele. Amados, este jovem estava à beira da morte e Jesus viu a fé do pai deste menino. E ele não precisou ir lá, colocar as mãos sobre aquele menino, orar. Ele disse uma palavra: vá e o seu filho viverá. E este homem confiou na palavra de Jesus. Confie na palavra de Deus. Amados, quando confiamos na palavra de pessoas, nós nos frustramos muitas das vezes. Mas quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós nunca frustraremos. Nós nunca ficaremos decepcionados com a palavra de Deus. Amém? Que você possa hoje ouvir a palavra do Senhor e confiar no que ela diz ao seu coração. Jesus aqui disse a esse homem: o seu filho continuará vivo. Eu não sei o que você tem orado. Talvez é pelo seu casamento, talvez é pelo seu filho, talvez é por alguma área específica, talvez é por uma cura. O Senhor está dizendo a você: o seu filho continuará vivo. O seu casamento continuará vivo. Essa pessoa que você está orando continuará viva.
Creia nisso. Toma posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus.